eu vou começar a gravação, eu vou postar essa aula, tá bom? Junto com o trabalho da prova, junto com a matéria. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão vendo minha tela? Saídas, né? Sim, prof. Agora? Sim. Ótimo. Eu acho que eu descobri o que eu estava fazendo de errado ontem. Quer ver? Vamos fazer um teste. Se eu entrar aqui, vocês conseguem ver eu abrindo as minhas coisas? As situações, mostrando a situação e as dicas. Desliga a TV. Então, vamos lá. Na página 13 da apostila de produção de vocês, tá bom? A gente vai fazer uma discussão básica sobre qual é o tema, qual é o assunto da prova. Então, Página 13, prof? 13, isso. A gente vai falar sobre desarmamento. Então, a gente vai fazer a discussão, a princípio, sobre a política do desarmamento. E ainda mais que depois dessa reunião aí do Bolsonaro ficou bem em evidência de novo esse tema. E aí a gente vai discutir, e aí o tema da redação da prova de vocês vai ser esse. Vocês vão discutir se vocês são a favor ou contra o armamento, né, liberar a venda de armas, lógico, dentro dos padrões necessários, né, não vai sair, cada um compra a arma que quer no mercadinho, não é igual assim nos Estados Unidos. Mas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Aqui a gente tem dois textos, que são um que é a favor e o outro que é contra. Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Tá certo que esse texto aqui, como dá para perceber, ele não é o início de um texto, ele é um artigo muito mais completo, mas ele serve como inspiração para a gente entender o que vocês vão ter que fazer na prova de vocês. Então, vamos começar aqui, ó. Em abril de 2015, a revista Época perguntou a 2 especialistas... Oi. Para mim, só tá aparecendo a sua tela do Teams. Não tá vendo o meu texto? Para mim, não. Para mim tá o Teams também. Eu tô vendo a tela do Teams. Gente, tá aparecendo tá aparecendo para todo mundo, né, família? Vamos falar com a Natália. Ih, história. Segura aí, ô TikTokers. Segura TikTokers. Ai, TikToker, gente. Gente. E agora foi? Foi, Bruno. Blogueira. Então tá. Agora foi. Então, essa é a mesma página de vocês, tá bom? Então, a gente vai usar a temática, a gente vai fazer essas atividades aqui. E hoje vai ser um pouco mais de conversa, para vocês entenderem. E aí vocês podem ver como que vocês vão poder usar as ideias e não copiar texto. Aí eu já aviso, se tiver texto da internet, eu tiro cópia, mando para minha coordenação para justificar o 0. Só isso. Não vou ficar perdendo tempo lendo texto de internet. Não é isso que eu estou pedindo. Então, vamos lá. Em abril de 2015, na revista Época, ela perguntou a 2 especialistas se o Brasil deve revogar o Estatuto do Desarmamento e liberar as armas para defesa pessoal. Então, esse aqui é um trecho do que eles disseram, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro, então, ele não fala e a gente vai tentar descobrir aqui o que ele pensa. Devemos liberar as armas? Quem falou isso foi o Dennis Rosenfield, professor de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ele coloca assim, ó. Os que advogam pelo desarmamento dos cidadãos almejam que o cidadão fique completamente desguarnecido diante dos criminosos que invadem suas residências. Os cidadãos não escolhem seus representantes para que eles suprimam sua liberdade de escolha. Posso perfeitamente pretender não ter uma arma, mas isso não significa que o meu direito deva ser abolido. Então, primeira coisa, se a gente for pensar nesse
parágrafo como introdução, ele apresenta as duas ideias opostas. Os que defendem que a gente deve ter a arma, aqueles que ele fala, olha, os guardas não querem que a gente tenha essa liberdade garantida, e expressa a opinião dele, que ele fala, ó, eu posso até não ter a arma, mas essa tem que ser uma escolha minha. Então, olha só, introdução, ele apresenta as duas ideias que estão sendo discutidas, os dois pontos de vista e já a sua ideia. O que ele vai fazer agora? Confirmar, né? Dar os argumentos para confirmar isso. Aí ele começa falando assim, situação é um tanto mais esdrúxula, porque nada é feito no que diz respeito ao verdadeiro combate à criminalidade. Olha lá. Então, ele fala que está defendendo a primeira ideia de que a gente tem que se proteger. Os bandidos continuam a ter livre acesso às armas de fogo. O mercado negro não os supre bem. Por uma absurda inversão, o problema passa a ser dos cidadãos, os que pagam impostos e deveriam ser protegidos contra qualquer violência. O Estado não consegue coibir a violência, seu dever primeiro, e nega a seus membros que o façam, negando-lhe qualquer direito a respeito. O cidadão fica à mercê dos criminosos. Pior ainda, os criminosos são ainda tratados com a máxima consideração pelos ditos representantes dos direitos humanos, enquanto suas vítimas são relegadas ao esquecimento. Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Ele não precisou deixar assim, eu penso, na minha opinião, ou nada que dê essa informação pessoal para ele. Mas ele deixa claro, pela escolha das palavras, de que essa é uma opinião pessoal. Alguma dúvida até aqui? Aqui não. Não. Com vocês, então, ele não vai ter texto na prova, tá bom? O Brasil tem 15 milhões de armas de fogo. Em cada 100 habitantes, apenas 8 possuem armas de fogo. Nos Estados Unidos, em 2013, houve pouco mais de 11 mil mortes por armas de fogo. No Brasil, em 2010, houve mais de 36 mil mortes por armas de fogo. Nos Estados Unidos, com quase 20 vezes mais armas do que no Brasil, 58% dos homicídios ocorrem por armas de fogo. No Brasil, segundo dados da ONDOC, esse índice chega a 70%. A Suíça, por sua vez, é um dos países em que a população civil está mais armada no mundo. O número chega próximo dos Estados Unidos. Mesmo assim, em 2013, houve apenas 18 homicídios com armas de fogo naquele país. Armas não aumentam homicídios. Então, lógico, esse daqui ele é um texto reduzido, mas ele termina com essa afirmação típica de um desenvolvimento, de uma conclusão. Tudo bem? Aí, para cá, no final lá da apostila de vocês, está aparecendo ali, ó, quem é o autor desse texto? Está lá na primeira coisa que aparece. Quando ele aparenta ali, ó, devemos liberar as armas no Dennis título, Rosenfield. aparece o nome dele. Então, é isso que vocês vão colocar, Dennis Rosenfield. Qualificação. Por que que é importante a opinião desse autor? O que ele faz da vida? Ele é professor de filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Perfeito. Então, é isso que vocês vão pôr. Depois está aqui, ó. Qual é o ponto de vista dele? Ele é a favor ou ele é contra a liberação das armas? Ele é contra. Ele é a favor nesse caso, porque tudo que ele falou, ele defende que a população se arme, nesse caso. E aí, quais foram os argumentos que vocês perceberam que ele usou que ficou mais claro essa afirmação?
Primeiro, quando ele apresenta os argumentos dele, ele apresenta no parágrafo de desenvolvimento. Vamos pensar que o parágrafo de desenvolvimento é esse segundo. Qual seriam os importantes argumentos que ele usou para defender o seu ponto de vista? Por que ele acha que a gente tem que ter... Professora, ele usou o argumento para a gente se defender de criminosos, ele falou do aumento de homicídios por arma de fogo nos Estados Unidos e na Suíça, e ele concluiu o texto falando que armas de fogo não aumentam a taxa de homicídios. Perfeito. Então, primeiro, ele fala assim, quando ele fala que combate a criminalidade, aí ele vai falar assim, os bandidos continuam a ter livre acesso à arma de fogo. Isso daqui é uma ideia. O mercado negro o supre bem, uma absurda inversão. O problema passa a ser dos cidadãos que pagam imposto. O Estado não consegue coibir a violência. Então, ele joga esse problema, o problema não está em a gente ter arma, em sim o Estado não conseguir acabar com a violência. Então, ele joga um problema. Então, ele fala justamente isso, o Estado não consegue coibir a violência, seu dever primeiro, e nega a seus membros que o façam, negando qualquer coisa a respeito, qualquer direito a respeito. E aí, é justamente isso, e depois ele vai fazer uma comparação entre os Estados Unidos. Então, ele vai fazer essa comparação entre os Estados Unidos e a Suíça, mostrando o lado positivo que eles apresentam, dois países que são a favor da liberação das armas. Então, é justamente isso que vai aparecer aqui para vocês. Os bandidos têm acesso às armas de fogo, os estados não conseguem, e a comparação com os Estados Unidos. Pensando assim, vocês concordam com o que eles disseram em relação aos pontos a favor da liberação das armas? Depois a gente discute a opinião de cada um, só o que eles falaram. Não. Não? Não concordam. Então, tá bom. Então, a gente vai ler agora, então, quem é contra. Quem é contra o uso de armas e o que a pessoa defende. Depois a gente vai ver o último texto. Então, esse daqui já é outro texto diferente. Devemos liberar as armas? Agora a opinião contrária. Há 8 anos, à frente da Secretaria do Estado de Segurança do Rio de Janeiro, sou categórico ao afirmar: o Estatuto do Desarmamento é um instrumento importantíssimo na proteção da vida, bem maior do ser humano. Escrevo esta defesa como uma opinião técnica de um delegado de Polícia Federal, amparado pela experiência no Rio de Janeiro, onde há uma cultura das armas. As apreensões em números cada vez maiores realizadas pela nossa polícia estão aí para ratificar a necessidade desse estatuto. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, apenas no primeiro trimestre desse ano foram apreendidas no Rio 2.411 armas, entre fuzis, revólveres, pistolas, espingardas, escopetas, rifles, carabinas e metralhadoras. O acesso fácil às armas ilegais nos causa inúmeras tragédias. Não poderia deixar de lembrar o massacre do Realengo, no qual uma pessoa portadora de sérias perturbações mentais executou 12 crianças com um revólver calibre 38. A arma foi adquirida em uma transação ilegal e envolveu o assassino, um vigia desempregado e um chaveiro. Lembra aqui que a Organização das Nações Unidas referenda o entendimento de que o Estatuto do Desarmamento teve forte impacto na redução da violência armada no Brasil. Assim como a política de pacificação e o programa de polícia pacificadora se tornaram políticas do Estado do Rio de Janeiro, é importante que esse estatuto continue a ser política de Estado no país e compromisso presente na agenda de toda a sociedade. Então, esse daqui ele já vai para outra ideia. Ele vai defender o que a gente não tem que ter. Então, vamos lá. O autor, ele aparece lá no início, é o José Mariano Beltrame. Ele sempre vai aparecer lá no comecinho. E o que esse cara faz da vida? Por que ele é importante? Secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Secretário de Segurança do Rio de Janeiro.
Ele aqui é a favor ou contra o desarmamento? Contra. O armamento, né? Ele é contra. E quais são as opiniões que ele usa para defender isso? As armas que a polícia apreendeu, ele fala disso. Que o acesso a armas de maneira fácil causa tragédias, e ele fala da Organização das Nações Unidas. Isso. Então, primeiro ele está defendendo aqui, olha, o estatuto, que ele é importante. Então, primeira coisa para defender é a criação desse estatuto. É a lei, praticamente, né, que garante essas pessoas. Depois ele vai criticar, o fácil acesso às armas ilegais, que vai causar esse número de tragédias. E aqui, por último, ele vai falar que as Nações Unidas, né, a ONU, referendam o entendimento de que do Brasil houve, então ele vai confirmar com um dado, que no Brasil, por causa desse desarmamento, houve uma redução significativa no número de mortes, em função desse desarmamento. E é justamente essas 3 que eu grifei aqui, que vocês estão acompanhando no livro, que aparece escrito aqui, ó. Certo? Então, assim, para que esses 2 textos servem? Apenas para mostrar para vocês como, primeiro, ele apresenta a ideia, então, e depois ele vai usar todo o parágrafo para defender essa ideia. Olha só, ele começa falando aqui da importância do Estatuto do Desarmamento, e aí ele vai justificar em todo esse resto aqui, ó, por que ele considera isso importante. Ele usa um pouco, né, as suas ideias pessoais, mas eles falam que, isso daqui foi resultado do estatuto, então essa lei, ela permitiu que houvesse mais apreensões de armas, que reduziu o número de pessoas e assim por diante. E aí ele vai confirmar isso com números. Olha, ele fala que foram apreendidas 2.441 armas. Então, essas são as informações que confirmam a opinião dele. Tudo isso vocês têm que colocar no trabalho de vocês, na prova. Depois ele vai falar que, olha, do acesso às armas, que aí ele fala que, aí ele dá o exemplo na cidade aqui de Realengo, não sei se vocês viram, houve essa chacina e várias outras que podem ser usadas como exemplos, de situações reais que vocês podem pesquisar e trazer quem for, né, defender esse posicionamento. Mas vocês também podem defender o contrário, porque não é a arma de fogo que vai impedir alguém, né, ou a falta de arma de fogo que vai impedir alguém de matar o outro por causa, né, que ele quer. Então, existem várias situações. Virando a folha aqui, olha, na página 16, tem alguns motivos. E aí, vocês vão discutir, vocês podem já começar a preparar a ideia, grifar aí o que vocês consideram positivo para já colocar no trabalho, né, na prova de vocês. Essa ideia eu acho legal usar. Aí você grifa. Eu não acho. E aí vocês pulam. Então, vamos lá. A gente vai discutir um por um aqui. Esse daqui é de quem é a favor. Então, quem é a favor tem esses possíveis argumentos que podem usar no seu texto. Lembrando que o seu texto tem que ter palavras próprias, opinião própria. Não quero nada copiado da internet, nem desse texto aqui, original. Tudo bem? Então, vamos lá. Será que existem argumentos... será que existem 10 argumentos a favor do armamento civil? E quais serão os 10 argumentos contrários? Olha aqui, a gente já está dando o trabalho pronto para vocês. Vamos discutir o primeiro. A favor. O cidadão tem o direito de poder se proteger. A autodefesa é um direito instintivo do ser humano e o Estado não pode permitir que o cidadão se defenda sem ter os mesmos recursos que o bandido. Então, o primeiro que ele usa aqui, é a autodefesa. Vocês acham que esse é um bom argumento? Olha, eu até posso escolher não ter uma arma, mas eu tenho o direito de ter essa escolha, pelo menos. Vocês concordariam com essa ideia? Ei, pessoal, tem alguém aí?
Eu concordaria. Eu também concordaria. Eu também. Vocês podem usar isso a favor ou contra, tá? Então, ó, se vocês acham que essa é uma boa ideia para ser defendida, vocês grifam aí e depois vocês podem pôr isso no papel de vocês. Então, é assim, o Estado ele não tem que reprimir esse nosso direito. Ele fala que esse é um direito e que a gente deve ter isto garantido de autodefesa, já que o Estado não faz. Então, ó, ele usa isso, ó, ele não pode... O Estado não pode permitir que o cidadão se defenda sem ter os mesmos direitos que os bandidos. Eu não vou nem grifar essa parte aqui. Deixa a autodefesa que aí vocês defendem. Segunda ideia que ele apresenta. O cidadão já paga caro nos seus impostos, mas o governo não provê segurança. Imagina um fazendeiro tendo sua propriedade invadida por 2 pistoleiros. Você acha que ele chamar a polícia vai chegar antes dos pistoleiros o matarem? Isso é uma coisa que o Bolsonaro fala direto, né? A ideia dele é liberar a arma geral para os fazendeiros terem direito a defender a sua propriedade. Vocês concordam com isso? Também não. Não concordam. Não concordo. Não. Fazendendo, eu vou pôr aqui, olha, propriedade invadida, porque na verdade aqui se fala de direito da propriedade. Defender a sua propriedade é um direito. Não concorda por quê? Eu concordo. Por quê? Porque eles precisam defender, porque provavelmente esses fazendeiros não têm outro tipo de ganha-pão ou outro tipo para alimentar a sua família. Eu acho que eu concordo com a legalização de armamento para eles. Eu acho que se você liberar tanta arma de uma vez E na população brasileira... de legalizar ou não, tem muitos fazendeiros que ainda têm arma. Sim. Então eles... porque também vai que não é só o fazendeiro lá na casa dele. É que ele tem uma mulher e uma filha, alguma coisa assim. E os caras entram não só pra, tipo, matar ele, mas também eles estupram a filha dele. Exato, mas isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Não precisa ser só numa fazenda. Aí você abrange para todo mundo. Proteção da família. Mas como a senhora disse, fica longe das outras propriedades, normalmente, e dos serviços públicos e etc. Então é um pouco complicado. Sim. Professora, então, oi. Eu acho que se essa lei fosse aprovada e de liberasse arma, eu acharia que devia vir junto com a pena de morte. Por causa que isso aí seria muito fácil. Alguma arma pode matar um cara simplesmente e não acontecer nada com o cara, porque as leis do Brasil então é uma bosta também. Bala perdida. Então você tem que propor a ideia da mudança na lei de uma forma geral. Professor, mas assim, a pena de morte vem para quem? Para quem invadiu? Para quem... Vamos lá, que deu o estopim, ou para quem está se defendendo nesse caso da fazenda? Para quem entrou com a intenção de matar. Para quem se defendeu, uma autodefesa. Mas aí como é que vão saber autodefesa? Como é que você vai dar pena de morte para alguém morto? Você dá arma na mão. Então, não, ele está falando que tem uma arma. Ele está colocando que esse é um argumento. Olha, tem que endurecer a lei, na verdade, né? Porque o primeiro... Professora. Oi. Professora. Mas qual seria, tipo, a garantia do Estado que o fazendeiro podia se juntar com outros fazendeiros e formar uma milícia no campo? Ou aqui na cidade, inclusive. Nenhuma. É uma terra sem lei. Como você pode garantir em qualquer lugar do país? Exato. Todas as pessoas vão ter o mesmo nível de caráter de não sair atirando em todo mundo. Mas quem garante que isso já não acontece? Para quem tem conhecimento básico do sertão nordestino, você acha que isso daqui não existe? As pessoas que vão e matam outras pessoas e não precisa ter uma arma de fogo para isso. Sim. Em defesa da sua honra, da sua propriedade, dos seus interesses. Para ficar assim no país inteiro, eu acho idiotice você liberar a arma para toda a população.
Então, mas Não, aí... Ô, professora, e outra, quem garante, por exemplo... Compre e liberar é diferente. Eu não entendi o que você falou. Para você comprar uma arma, você precisa passar por diversos requerimentos para obtê-la. Tá bom. Você precisa Vamos fazer ao teste exemplo dos Beleza, Estados então. Unidos. Então, quem Vamos garante... Rapidinho, Cadu, rapidinho. Então, quem garante, por exemplo, eu tenho um filho, só que eu não conheço meu filho direito, por exemplo. Quem garante que a criança, às vezes, não pode estar com alguma perturbação, sabe que o pai tem uma arma em casa, pega a arma e sai atirando em todo mundo? Tranca a arma. Assim, no Brasil e fora. Mas aí, Por exemplo, liberação da arma de fogo não quer dizer que todo mundo quer ter. Não, sim, Bruno, eu tô falando, vamos supor, um cara, ele tem bom caráter, beleza, ele faz todos os treinamentos que mandam e ele consegue a arma. Só que ele não passa muito tempo com o filho dele, por exemplo, só um exemplo. E aí ele não sabe que o filho dele tem alguma perturbação ou algo do gênero. A criança sabe onde o pai coloca a arma, pega a arma e sai atirando em todo mundo. Ou se mata. Mas aí depende de cada família. Tranca a arma, né? É responsabilidade dos pais, né? Não tem como o Estado... Aí é o pai Mas, que não assim, o direito do filho, mano. É o pai que deixou a arma no lugar. Depende da família, nesse caso. Então, gente, Não tem como o Estado olhar então o pai é preso, simples assim, mano. Morar com fazenda. E daí você não pode guardar a arma e as balas junto. Um lugar você guarda a arma e outro lugar você guarda as balas. Aí o bandido vai chegar e você vai ficar procurando a bala, tá ligado? Perdi a bala. Onde é que eu perdi a bala? De um filho cadê? Quem tem algum tipo de matar alguém é muito mais preocupante. Mas no caso de um fazendeiro, eu acho mais preocupante ainda porque ficar longe de um hospital público, de um hospital privado. Gente, não é... Só vão liberar Gente... pra fazenda? Então, essa é a questão. Eles não vão liberar só pra fazenda. Se for liberar pra um lugar, eles tecnicamente teriam que liberar pro Brasil inteiro. Não, aí viraria lei nacional. Então, pessoas preparadas para material psicologicamente. Mas como é que você pode provar que todo mundo da família tem esse preparo? Então, mas gente, a gente não pode pensar em casos isolados. Que nem, o Estado não consegue pensar em cada família separadamente. Exato. Ele tem que ver uma preocupação geral. Para você pegar, mas para você pegar uma arma de qualquer jeito, você precisa passar por uma semana de análise psicológica, ver histórico. Mas mesmo assim, o dono da arma não tem nada, mas isso você pode. Mas ele tem que informar, quando você está preenchendo o formulário, se algum parente seu tem algum requisito, sei lá, mental. Pra ter uma arma. Gente, como é que você pode garantir a segurança? Então, que ele não vai... Você tranca a arma. Tranquear. Ô, Vilela, se a pessoa sabe onde tem a arma, não adianta você trancar ela numa gavetinha. Amado, você consegue arrombar uma gaveta em 10 segundos. Caraca, que pai e mãe não vai perceber que o filho arrombou uma gaveta? Se o maluco arrombar e pegar a arma e começar a atirar de todo mundo, é aí que entra a pena da morte. E o cara é um burro, não sabe o que faz, começa a atirar em todo mundo e se mata. E como que vão descobrir? Gente, a questão não é ser um burro. A questão, às vezes, a pessoa tem um distúrbio mental, só que a pessoa... Então, ela tem um distúrbio mental, só que tem gente... A maioria das pessoas tem distúrbio. Gente, mas também não é só arma. Pode ser faca, pode ser outros instrumentos para matar outra pessoa. Não é isso só pode arma. acontecer mesmo sem se o cara tem distúrbio, ele pode falar uma Sim, faca. Belly, só que a questão é que a arma de fogo é o jeito mais simples, vamos supor assim. É o jeito mais simples e mais fácil. Tem uma arma de fogo na sua casa, por que você vai pegar uma faca? Mas se não tivesse uma arma de fogo, de qualquer jeito, se a pessoa teria um distúrbio, provavelmente ela faria coisa, mano. Mas se a pessoa... Então, o fato é que, tipo, se a pessoa quiser matar alguém, ela vai dar um jeito de pegar uma arma. Se uma pessoa quiser matar alguém, ela vai atirar num ponto específico. E daí? Não necessariamente, gente. O exemplo que a gente tá dando... olha só o próximo argumento que confirma isso que vocês estão falando.
Olha só o terceiro, quando ele fala assim: o que mata não são as armas, são as pessoas. Uma arma sozinha é inofensiva sozinha. Agora, um bandido, até com um lápis, é algo perigoso. Logo, a preocupação do Estado não deve ser coibir a venda de armas, mas sim a prisão dos marginais. Então, isso aqui sim, pronto. Só que você liberando as armas é um jeito mais simples. Propício. Fica mais propício da pessoa conseguir matar, conseguir roubar, enfim. Sim, um bandido com um lápis é perigoso. Só que a questão se você liberar as armas... Ele tem ficha limpa. Vamos fazer, ele tem ficha... Desculpa de cortar, mas ele tem ficha limpa. Aí, de repente, ele pega a arma e fala, posso fazer o que eu quiser. Ele começa a roubar. Aí ele vai falar, no ficha limpa, o policial vai parar ele. Vai falar, tem um ficha limpa, eu tenho o porte de arma. Beleza, as armas são inofensivas. São as pessoas que não são. Só que uma pessoa com uma arma na mão ferrou. Sim. Mas uma arma não é uma coisa acessível. Uma arma é cara. Uma arma é difícil de se comprovar. Qual que é o nome? Você não pode estar portando toda hora uma arma. Como é que você pode portar arma dentro de casa? Mas esse pensamento é de primeiro mundo, não aqui no Brasil, né? Por isso que eu falei que vocês têm que defender. Então, é tipo isso. Esses pensamentos se são propícios mais para países de primeiro mundo. O Brasil, na minha opinião, o Brasil não está evoluído. As pessoas do Brasil ainda não estão evoluídas ao ponto de quem quiser faz o treinamento e pega uma arma. Mas aí que tá, isso é um bom argumento. O que é o povo mesmo? O governo é liberar as armas. O que ele precisa fazer? Vilela. É cara, absurdamente uma arma é cara. Vilela, uma arma é cara, beleza. Um cara que não tem muito dinheiro vai fazer com a arma. Não. Calma aí, gente, rapidinho. O Vilela falou assim, a arma é cara. Vilela. Se um cara juntar dinheiro, falar assim, se eu juntar dinheiro e comprar uma arma, eu saio fazendo o que eu quiser e aí... Ele vai esquecer tudo. Gente, se a pessoa quiser comprar uma arma, ela compra. É tipo droga. Se uma arma é cara, como é que um bandido... Fala onde cada vez, gente. Se uma pessoa... Deixa eu falar, por favor. Mas aí você tá pegando a arma legalmente, você também é um bandido. Se eu for pensar. Vamos usar a lógica que vocês estão defendendo até agora. A arma que vocês querem aprovar é para defender o povo. Mas se a arma é cara, não é algo acessível para o povo. Então, exatamente. Que pobre que vai se defender com uma arma se ele não tem dinheiro para comprar? Mas quem que vai assaltar um pobre, Cadu? Gente, a questão... Você acha que o pobre... Olha, Bruno. Bruno. Deixa o cliente finale com o Bruno, por favor. Bruno. Ih, gente, o que eu falei? E quem que vai assaltar o pobre? Mano, provavelmente quem vai entrar na casa do outro é passar na favela, né? Quem vai lá na favela? Meu Deus do céu. Pobre. Vamos lá, no quadro, ele fala assim: o Estado não deve desarmar os cidadãos de bem. O Estado deve desarmar os bandidos. Desarmar o cidadão de bem apenas faz ele um alvo mais inerte ao ataque dos marginais. Então, a defesa dele aqui é justamente essa. O Estado está querendo desarmar a população boa, vamos dizer assim, mas quem ele deveria desarmar mesmo era o bandido. Esse Estatuto do Desarmamento, quando ele surgiu, teve um referendo no Brasil falando se a gente deveria ser a favor ou contra. O Estatuto já estava montado. O contra ganhou. Você é contra o desarmamento? As pessoas não concordaram. Elas acham que é direito do cidadão ter esta arma. Mas não adiantou de nada, porque o Estatuto já estava pronto e hoje a gente não tem esse direito. Só pessoas muito... que justificam o uso da arma de fogo na sua vida pessoal, tipo policiais ou seguranças, pessoas que trabalham com isso. Então, mais uma ideia aqui para eles defenderem. Então, quem deve defender o Estado deve desarmar os bandidos e não a população. E esse outro aqui é legal. Prof. Oi. Só que essa é a questão, tem que desarmar os bandidos e não as pessoas de bem. E se a pessoa de bem consegue uma arma, só que a pessoa tá passando por dificuldade, por exemplo?
E aí vem algum pensamento, algo do gênero. Mas se a pessoa tá Mas aí é problema dela. Arma. Mano, Vilela, se uma arma é cara, porque como é que o bandido... Vamos supor, beleza, uma arma é cara, mas o bandido na rua não tem uma arma pra te assaltar, pra te roubar? Se o cara tá passando por dificuldade... O bandido conseguiu essa arma? Ilegalmente. Mas é que nem a Duda falou. Arma é que nem droga, gente. Exato. Sim, gente, só que se você legalizar as armas, é um jeito mais simples da pessoa conseguir pegar uma. Não é Eu sei, mas não é mais simples, simples, não. É muito mais difícil. Vai usar a arma para roubar o outro. Você acha que ele vai usar uma arma com o nome dele? É a mesma coisa que você pichar o seu próprio nome no carro da professora. Você vai estar se explicando para o professor. Também tem isso. Toda arma tem um número de série. Assim que você compra uma arma, o número de série fica no seu nome. Sim, fica o que aquela arma faz, vão saber que foi você. Não tem vantagem. Gostaria de saber isso de você. Não dá. Possível. Mas como que ele conseguiu a arma? Tá bom, tava então todo endividado. se pegarem a sua arma que tem em casa, o número de série raspado, você é preso. Nossa, tô com uma arma dentro de casa. O policial vai entrar. Não, mas, gente, a questão aqui não é a gente ficar pensando de que quem ele vai assaltar, se é rico ou se é pobre. Mas é assim, é garantias do direito de ter uma arma. Eu posso escolher não ter, mas o Estado não pode proibir este meu direito, porque é direito. Eu tenho direito de defesa. Se eu vou ter dinheiro para comprar, se eu resolver usar arma para outros fins, para matar pessoas ou para fazer assaltos, isso é um problema da pessoa. Então, a gente não está entrando aqui. O Estado ele não pode controlar todas as situações de forma individual. Exatamente. Então, se ele não consegue, então o melhor jeito seria não legalizar. E isso impede as pessoas de obterem arma? Gente, não, mas não. Mas isso nem impede um homem com ciúmes matar a esposa? Mas impede o cidadão ela quer terminar uma de encontrar uma arma. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando contra nem a favor, eu só estou querendo que vocês pensem. Não. Vamos dar continuidade aqui. Oi? E mesmo assim, nenhuma pessoa teria um teste psicológico. Ela teria que passar por uma aprovação para ter um porte. Sim. Gente, eu não sei se vocês já viram. Rapidinho. Usar arma para alguma coisa ruim. Não, então, rapidinho, Pro. Eu só vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês já viram um filme que ele chama Fragmentado. Ele conta sobre uma doença que é real. O cara, ele tem, 16 personalidades. Eu não tô falando, de um cara de 16 realmente, mas, uma pessoa que tem 2 personalidades diferentes, por exemplo. Aquele cara no filme, isso é uma doença real. Claro. Aquele cara no filme, ele consegue esconder cada personalidade que ele tem com a maior facilidade do mundo. Quem garante que uma pessoa que tem um mas isso aí é uma coisa, 1 em 1 milhão. Manu, o cara, ele tem 16 múltiplas personalidades. Não, isso então, Bruno, eu tô dando Manu. Não, então, não é, amigo, isso é uma doença real, mas o que eu tô falando eu tô dando um exemplo de, por exemplo, essa doença, mas que, é muito comum com uma pessoa com 2 personalidades diferentes. Mas uma pessoa com 2 personalidades diferentes, a gente também pode tratar diferente, não é? Uma pessoa dessa não poderia ter uma arma. Mas isso não vai impedir. Eu não vi o filme, mas eu sei que ele tem as personalidades boas e tem as ruins. Isso vai impedir ele de cometer um crime? Não vai. Não, a maioria no filme eu acho que ele nem mata com arma. Então, a questão é qual é a real intenção? Isso quer dizer que todo mundo vai sair andando armado por aí? Dificilmente. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Na 5. O direito de propriedade não deve ser restringido sem resistência. O Estado não pode se acostumar a tomar nosso direito à vida, à legítima defesa e à propriedade. Então, direito, ele vai falar do nosso direito à vida, defesa e propriedade. Mais uma questão que vai bater um pouquinho aí, vem ao encontro com aquele do fazendeiro, só que agora mais para o geral. Na 6,
já existe uma tremenda regulamentação para um porte de arma no Brasil. O problema do Brasil é o armamento ilegal que cai nas mãos dos bandidos. Logo, não devem ser as armas legais que devem preocupar o Estado. Então, ó, primeira ideia aqui, olha, o problema do Brasil é o armamento ilegal. E nisso, o que vocês pensam? Sim ou não? Concorda? Vamos resolver o problema de armamento dando mais arma para mais pessoas. Então. Uma ótima ideia. Ok. Você tá certo. O problema, assim, a arma nunca vai deixar de ser um problema na mão errada, né? Se o bandido não compra arma vai na loja. Uma arma. Não importa. Não, mas Aliás, o único ponto... Se ele tá determinado, ele vai comprar uma arma. Não importa. Mas é totalmente idiota você fazer algo assim. Primeiro que só vai defender a população mais rica mais rica. Exatamente. Que foi o que você falou. De contratar um segurança. Você mesmo falou, Lucas. A pessoa tem o direito a ter opção. Tá bom, Lucas, mas isso foi exatamente o que você... Peraí, Lucas. Vamos parar de discutir, agora vamos falar com calma. Foi exatamente o que você falou. A arma é cara, ou seja, só as pessoas mais ricas vão conseguir se defender. Aí o Bruno vira e fala, tá, mas quem vai assaltar pessoas pobres? Tem gente que assalta até sem teto, por que não vão assaltar pessoas pobres? É mesmo? Você nunca viu o caso na televisão que assaltou até pessoas sem teto? Você tem certeza que você tá morando no Brasil, mano? Você tá morando... O problema assim, não importa o nível de pobreza, eu pensei que a gente era do Brasil, família. Caralho. Que isso? Gente, o Brasil está em outro nível, precisa ser estudado mesmo. 7. Bandido não compra arma na loja. Aliás, qualquer um consegue arma e munição no mercado negro. Tirar o direito do cidadão de se defender é uma hipocrisia. Então, ó, a defesa dele aqui, olha, comprar arma é a coisa mais fácil do mundo. Quem tem intenção de usar a arma para as coisas ruins não vai comprar uma arma no seu próprio nome, né? E, tipo, o bandido tem uma arma... Exato. Para que ele vai gastar um monte? Porque não é só o valor da arma. Por que fica tão caro comprar uma arma legal? Porque não é só o valor do objeto em si, mas tem toda a documentação, a burocracia que existe para aquilo, né? O curso que você é obrigado a fazer. Tudo isso é um pacote que vai encarecendo. Por isso que é tão questionado. Agora, quem quer mesmo, você pode ali atravessar a ponte da amizade no Paraguai e você compra uma arma do outro lado e volta tranquilamente. Isso meio que acontece também, né? Experiências internacionais mostram que a proibição do comércio de armas não reduz a violência, como pudemos ver no Canadá, Inglaterra e Austrália. Desde a proibição, os crimes aumentaram 35% na Inglaterra e não houve aumento na queda ou queda alguma no Canadá. Então, ó, proibição do comércio não reduz a violência, é a defesa que ele argumenta nessa 8. Na 9, comércio de armas movimenta mais de 15 milhões de reais no Brasil, empregando milhares de pais de família honestos no nosso país. Acabar com este comércio acabaria por gerar desemprego formal e o aumento do comércio no mercado negro de armas, onde apenas os bandidos seriam beneficiados. Então, aqui ele vai defender o emprego, ó, gerar desemprego. O Brasil não vai parar de fabricar as armas, nem de importar tudo por causa disso. Lógico, ele vai fazer isso para outras pessoas, né? Mas ok. O Brasil já conta com um sistema da Polícia Federal e do Comércio para controlar as armas no Brasil. Já temos uma enorme burocracia e um imposto enorme na venda de armas. A violência no Brasil não ocorre por causa das armas, mas por causa da impunidade e a falta de policiamento e investimento na educação. Então, ó, esse último argumento aqui, ele vai meio que corroborar com, eu não sei se foi o Marcelo que falou, eu não lembro quem foi, que no Brasil, ó,
O problema é a impunidade. E aí, talvez seria enrijecer um pouquinho mais as leis, para não beneficiar tanto os bandidos. Isso seria uma forma de argumentar. Tudo bem aqui? Esses são uns, vocês podem colocar outros. Então, aqui, olha, o que é importante? Se vocês têm intenção de defender o armamento, essas são algumas ideias, só que as ideias precisam ser muito bem argumentadas. Como? Com exemplos, com situações, dados estatísticos, números. Vocês vão buscar essas informações para confirmar isso daqui de vocês. Agora tem o último aqui, olha, que são os 10 contra. Então, ó, o contra. Quando a gente fala em contra, quais são as ideias que vêm na cabeça? Arma é morte. A chance de morrer no ataque com uma arma é 75%. Tentativas de suicídio chegam a 85% de efetividade. Ninguém pode se achar no direito de dar a um Charles Bronson contra os marginais. É um cara que defende lá de filme, tá bom? Para poder usar uma arma com responsabilidade, o cidadão precisa de um treinamento que só um policial pode ter. Então, ele fala que a gente não pode usar acidentes, a intenção de suicídio, que às vezes não é possível, porque a pessoa não consegue de outras formas, mas a arma facilitaria isso. Então, ele fala que essa ideia de que não é qualquer um, é só um cidadão. Ok, na segunda. Cidadão não pode tomar para si a tarefa do Estado. Segurança do cidadão é exclusividade do Estado, não podendo civis criarem milícias ou quaisquer outros tipos de forças paramilitares. Então, ó, a tarefa... Cadê? Segurança do cidadão é exclusividade do Estado. E aí, vocês concordam com isso? Não, isso vai contra a lei de autodefesa. Então, mas aí são dois opostos. São os argumentos contra. A lei de autodefesa fala explicitamente: todo cidadão tem o direito de autodefesa e de se proteger. Fala isso. Isso vai diretamente contra a lei. Ok. Tá bom. Então, tem duas coisas aí, ó. O Estado, ele tem o direito, ele tem a obrigação, na verdade, é dever do Estado proteger o cidadão. E o cidadão tem o direito de defesa. Agora, eles estão entrando em conflito, né? São duas leis diferentes. Não. Ele tá achando que ele é o Batman. Falando. Vai sair na rua pedindo todos os crimes da cidade. Tem um filme que eu acho que eu vi ontem, que é do Bruce Willis, Desejo de Matar, é muito nesse contexto. Ah, mas aí você não põe, né, no mesmo... Não, mas é que, tipo... Mano, tu quer comparar o filme com a vida real, parça. Não tem como. É porque é bem um negócio, velho. Ele vai lá e tem todo um regulamento de como pegar a arma. Ele mostra bem o filme, essa bodega meio... Ok, não, os filmes ajudam bastante a gente elucidar algumas ideias. Então, vamos lá. Dar armas para a população é um desastre. Oi? Então, dar armas para a população é um desastre, uma vez que nossos cidadãos de bem são amadores no manuseio das armas e os bandidos são profissionais. Logo, o Estado deve proteger o cidadão de sua própria imprudência. Como se a gente não pudesse aprender, né? Então, ele coloca aqui, olha... Mas para conseguir arma, não tem que passar de um teste assim, que aprende? Exato. Sim, mas você passa no teste... Fazer treino de... Não, como que carrega e tal. A mais leve hipótese de que você passou no teste e agora você tem uma arma. Exatamente. Um dia você tranca sua arma, você separa a munição da arma. Beleza. Seu filho pega sua arma e vai pra escola com a arma na mochila. Que foi exatamente o que eu disse. No meio de uma aula, ele saca a arma, dá 2 tiros pro alto, atira em 2 colegas e mata 2 pessoas. Você é preso pela irresponsabilidade do seu filho e pela falha do Estado. E você ainda quer dizer que liberar uma arma é algo certo?
E além de você manchar o histórico do seu pai, rapidinho, gente. E além de você manchar o histórico do seu pai por responsabilidade com o seu filho e com o Estado, você acaba manchando o próprio histórico da criança, com a criança tendo um distúrbio mental, por exemplo. Mano, mas velho, Daí o... Eu acho que... Mano, o único argumento dessa menina é doença, tio. Eu acho que antes de pensar... Eu nunca vi uma criança arrombar um cofre. Assim, eu não sei vocês. Eu acho que antes de... A minha mãe não sabe abrir Ô, Vilela, você nunca viu Pequenos Espiões Demais, cara? A minha mãe não sabe abrir o cofre de casa, ela pede que eu abra. Calma aí. Eu acho que antes de pensar se vai dar uma arma ou não, eu acho que tem que pensar na nossa marinha, na nossa elite, na nossa... Sabe? Porque Então, gente, é o que eu tô falando. Eles saem de lá, vão pra favela do Rio de Janeiro, acaba com o tráfico, acaba com a arma. Cara, vamos pensar também. Não, gente, isso é o que eu tô falando. Que a Marinha tem a ver com isso. Gente, não, olha aqui. A arma... policiamento de uma forma geral. Melhorar o policiamento, o armamento das pessoas que realmente são responsáveis por isso, entendeu? Por exemplo, de uma maneira já geral. mandaram o exército pro Rio de Janeiro. Não, gente, Ô, Manu, deixa eu falar primeiro rapidinho. Não, tá bom. Vocês dão... Eu dei esse argumento. E vocês falam assim, mas a irresponsabilidade é do filho, mas quem vai ser punido não vai ser ele. Exatamente. Punido vai ser o pai. Não, daí o Heitor falou de pena de morte. A irresponsabilidade é do pai, porque todo mundo aqui sabe que não pode fazer isso. Porque a gente foi criado. Tá bom, gente, a questão não é ser criado. Exatamente, a questão não é você ser criado ou não. A questão é, qualquer um consegue, por exemplo, arrombar qualquer um, não é uma palavra muito forte. Mas, por exemplo, se você quiser, você consegue arrombar uma gavetinha que tá com a arma lá dentro. Mas você acha que se você uma comprar gaveta, uma arma? Você vai comprar um cofre pra colocar ela. É só se você for criança. Não é todo mundo que vai ter. Então vamos usar o argumento de vocês. Então vamos usar o argumento. É bem mais caro que a arma. Peraí. Então vamos usar o argumento de vocês. É pra população. Qualquer um que quiser consegue comprar uma arma. Se tiver o treinamento. Calma. Se ele tiver dinheiro, ele consegue. É pra população. Vamos supor que uma pessoa pobre pega uma arma, compra uma arma legalizada. O cara é pobre, o cara acabou de comprar uma arma. Você acha mesmo que ele vai ter dinheiro pra conseguir comprar um cofre e ainda comprar comida pra casa dele? Mas se... 12 vezes no cartão. É só uma questão de senso, tá ligado? É só uma questão de senso também. Exatamente. Cara, uma arma em um lugar que o filho não vai procurar, né? Legalização de comprar uma arma. Não é que todo mundo vai comprar arma. Aqui, ó. Pra você Não, então, gente, é por causa que vocês estão falando, vocês estão usando o argumento de que é pra população. É para defesa da população. Só que a questão é, só a galera mais rica consegue comprar esse tipo de defesa. Se um cara da favela, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho uma arma aqui na minha casa, por que eu não vou assaltar o moleque ali da esquina, sendo que ele não tem uma arma? Porque eles fazem Mas aí a gente tá arma não sendo legal. Caso isolado, gente. A gente não isso pode pensar exatamente em caso isolado. Qualquer um na favela que tiver uma arma consegue assaltar. Alguém só me dá uns... Bom, vamos dar continuidade, que já passou. Qualquer um que já tem uma arma. A Lu tá tentando falar 5 horas atrás. Eu só queria não, é todo legal mundo isso. falar baixo para não acordar o Coraza. Desse sonho de Brasil perfeito que ele tem. Então, vamos dar continuidade aqui, porque senão a gente não consegue. Eu quero que vocês usem. Aqui é para a gente pensar, ver o que os outros também pensam e tentar ver como que vocês vão argumentar isso no texto de vocês, tá bom? Na 4. Existem cerca de 17 milhões de armas no Brasil que, se chegarem ao poder dos bandidos, se tornarão perigosíssimas. Cada bandido, com a sua arma, traz perigo real. A sociedade e o Estado devem mitigar este risco. Então, ele acha que as armas vão acabar chegando na mão dos bandidos.
eu já penso o contrário em relação a isso. Por que a arma dos bandidos não vai parar na mão dos policiais? Né? A apreensão dessas armas, por que elas não são usadas de uma outra forma? Mas ok. Com a proibição da venda de armas, pequenos assaltantes acabarão não podendo mais ter acesso às armas, pois no mercado negro será inflacionado com a escassez de armas. Logo, criminosos vão passar a atuar em crimes que tragam menos perigo para a vida dos cidadãos. Tá, isso aí eu acho que não é verdade, não. Não, não traz menos perigo. Então, isso eu tô defendendo o lado de não legalizar, mas isso realmente eu não acho que é verdade. Porque qualquer um no mercado negro consegue comprar uma arma. Exato, mas aí ele tá falando, hoje no mercado negro, vamos supor, por R$1.000 você compra uma arma pequena. Com a legalização, as pessoas não vão mais tão recorrer a este tipo de armamento. Elas vão tentar se defender de outras formas. E aí o mercado negro ele vai inflacionar. Por quê? Porque vai ter menos oferta de armas e vai crescer o valor. Entendeu? É o que ele acredita. Eu não acho também que isso vai fazer um resultado, porque o mercado negro ele já está lá de uma maneira ilegal, ele não trabalha com armas lícitas, e isso não tem como encarecer mais. Professora, eles falaram há um tempo atrás que é igual a droga. Peraí, Vilela, você tá cortando todo mundo. Entra no mesmo caso da droga. E eu também acho que isso está errado, porque não é porque você colocar algo no mercado que eu consigo achar mais barato em outro lugar que eu vou comprar de você. Você acha que se legalizassem a maconha amanhã, eles iam, sei lá, pôr no mesmo preço que alguém vende na rua? Nossa, ia ser bem mais caro. Ia ser muito mais caro. É isso que ele está defendendo. É uma defesa de opinião dele que vocês podem concordar ou não. Se vocês acham que não tem nada a ver, nem põe no texto. Né? Você pode até lançar a ideia, olha, há quem acredite que isso vai acontecer. Eu acho que não vai surtir efeito. Na 6, ter uma arma em casa aumenta o risco de acidentes fatais. Ok, aumenta o risco de acidentes fatais. No Brasil, 2 crianças são feridas todos os dias graças ao acesso a armas dos pais, fora que muitas acabam trazendo a arma dos pais para a escola, que é o que vocês estão fazendo. Às vezes eles não querem matar ninguém, mas eles querem mostrar, olha só o que meu pai tem, olha só que legal. Né? É aquela coisa, é como as crianças menores mesmo, elas acabam vendo isso como um brinquedo. Então, eles querem mostrar esse brinquedo. Depois eu conto uma situação que aconteceu aqui na minha escola. O mercado legal abastece o mercado ilegal de armas. Logo, com a proibição da venda de armas, passaria a ser um negócio com mais adversidades. Então, mais adversidades porque seria mais difícil a gente conseguir abastecer o mercado ilegal com a proibição das legais. A arma transforma... Oi? Você falou das crianças agora, e minha mãe está aqui ouvindo a aula, ela colocou uma coisa muito importante. Mas essas armas de brinquedo, qualquer arma de brinquedo, também não estimula uma criança a pegar, por exemplo, uma arma de verdade, se o pai estiver em casa? Mas aí não vai depender da intenção. Nenhuma das duas. Nunca tive uma arma de brinquedo. Se as armas fossem legalizadas, acho que os videogames e as armas de brinquedo, esses negócios assim que estimulam. Então, rapidinho. Isso é uma coisa que vocês não falaram, mas tipo, isso é um argumento que tipo um geral usa. Eu acho que a maioria aqui dentro joga videogame, então por isso que vocês não usaram esse argumento. Mas tipo, muitos pais e muitas pessoas de fora usam o argumento de mas pode legalizar a arma, por causa que as pessoas no videogame já estão sendo influenciadas com o videogame atirando em todo mundo? Por isso que a minha mãe falou esses dias. Mas isso nunca definiu. Vocês acreditam que os videogames... Não, então, é o que eu tô falando. Não, gente, eu não tô defendendo o lado do videogame. Eu tô falando o seguinte. Não, esse ponto não faz sentido, por causa que isso é um exemplo. Acho que isso, eu tava vendo uma vez uma reportagem que tava falando sobre isso. Acho que 5% de pessoas que assaltam foi por influência de videogames.
Então é muito difícil você falar alguma coisa de uma pessoa só porque ela joga algum tipo de videogame. Pode ter educação Manu, mas esse videogame é coisa em faixa etária de idade. A educação de Não, sim, é o que eu tô falando. Nossa, ninguém aqui jogou GTA V, né, cara? Gustavo. Mas aí eu vou ser respeitar ou não. Aí Fala um de cada vez, mano. Pessoal, tem que falar Meu Deus, gente, fala um de cada vez. Pessoal, senão eu vou silenciar todo mundo. Um por vez. Vai. É que o GTA tá com 16, acho que eu não vou poder jogar. Então, ó, pessoal. Isso não impede ninguém de jogar. Não é porque eu jogo videogame de tiro que eu vou pensar em sair matando todo mundo, entendeu? Exatamente. Exato, porque vocês pensam no GTA, que é o dos bandidos, né? Mas também tem os outros que são de policiais, tem os outros que são de aventura e que acabam entrando nesse lance. Se for assim, os filmes seriam bons também. Imagina a gente assistindo um John Wick, a gente vai sair matando todo mundo com um garfo? Não vai. Eu jogava Mario, não é por isso que eu fico pisando em tartaruga. Eu ia usar esse argumento, Bruno. Bruno, eu ia usar esse argumento. Porque assim... Vamos lá, terminando aqui, ó. Professora, se ele pode, eu também posso. Então, viram John Wick primeiro, que aí você pode fazer qualquer coisa na sua vida, meu lindo. Não é porque eu assisti King Kong que eu vou sair matando macacos gigantes. Exato. Ó, vamos lá. Vai terminando, são 9h10, a gente só tem mais 10 minutos. A arma transforma qualquer cidadão de bem num criminoso. No primeiro texto foi uma longa referência a John Wick. Pode ser. A arma transforma qualquer cidadão de bem num criminoso em potencial. Muitos são os casos de mortes em casas noturnas, bailes devido à vingança somada ao acesso de armas de fogo. Graças às armas, risco de uma mulher morrer dentro de casa pelo marido é maior do que se ela for assassinada fora de casa. As armas potencializam a violência doméstica e causam mortes no trânsito. Esse é um bom argumento. Então, quando assim, que isso potencializa, eu concordo. Mas aí, o Vilela tira a arma deles. É o que eu falei, um homem que tá com ciúmes ou que terminou um relacionamento e não queria isso, ele não vai, por causa da falta de uma arma, nada vai impedir ele de cometer um feminicídio. Exatamente. Vale Não é sempre que a arma, prof. Oi. Só que a arma consegue tornar isso mais simples. Uma arma não torna mais simples do que tacar... Ele pode chegar em casa bêbado, sabe? Se não tivesse arma, ele ia fazer. Se tivesse, ele ia fazer. Não muda nada. Não vai mudar mais nada, só vai ser mais rápido. Ele pode conseguir essa arma no mercado ilegal. Você acha que um homem que tem intenção de matar a mulher, ele vai se preocupar se a arma vai ser legal ou ilegal? A maldade está na intenção. Não, é assim, ó, ele olha o código e fala, calma aí, amor, deixa eu raspar antes de dar um tiro. Tô como tô preocupado. Como? Acorda, mas vamos lá. Deixa eu matar, deixa eu raspar aqui antes de te matar, peraí, só um minutinho. Vamos lá. Na Austrália, 5 anos após o desarmamento ter sido aprovado pelo Partido Liberal, né, que é o conservador da Austrália, a taxa de homicídios caiu 50%. Lembrando que quando a gente fala em conservador, é aquele que permite, tá bom? A Austrália, Inglaterra e Japão, países onde as armas foram proibidas, são os países onde menos se mata com arma de fogo. Enquanto nos Estados Unidos, onde as armas são compradas em qualquer esquina, é o 8º país onde mais se mata. Então, ele fala assim, olha, que não é a liberação que vai... Quer dizer, que a liberação das armas ela vai permitir um aumento na sua taxa de criminalidade. Mas o outro texto não falou o exato oposto disso? Então, aqui ele fala... No primeiro, ele falou de 2 situações, dos Estados Unidos e da Suíça, comparando que eles são liberados e que há um menor índice do que o Brasil. Aqui ele já vai buscar outros países, né? Então, ele falou da Inglaterra no outro texto, não foi? Não, foi dos Estados Unidos. Foi da Suíça, dos Estados Unidos e do Brasil.
Foi uma comparação Que só tipo? entre eles. Olha que lá Só nos Estados deveria Unidos tem discutir até isso quando a gente Superman, fosse velho. de Imagina só terceiro você mundo, aqui. gente. País A gente for Mas a fazer gente desenvolvido. nunca vai jeito de cada evoluir se comparando apenas com países de terceiro mundo. Se a gente for É. se comparar só com países de terceiro mundo, a gente vai daqui a pouco estar em guerra civil igual os países da África, ou a gente vai estar num estado de calamidade igual a Venezuela e outras Libera a coisas arma pra ver assim. se não tem uma guerra A civil. gente Vamos tem que comparar pegar. de segundo mundo. Então, mas lembra que eu sempre falei? A gente tem que pegar os bons exemplos. A gente pode concordar ou não, mas sempre pegando os bons exemplos e nunca os piores. Nunca pensem, mas o Brasil ele não tem condições disso porque nós somos um país de terceiro mundo, nós não temos educação. Esse é um bom argumento. O que a gente pode fazer para melhorar, então, para fazer com que as pessoas garantam esse direito de uma maneira confiável? Mudar as leis, ter uma maior discussão, de conversa nisso nas escolas, o que pode ser feito para que esse armamento, na verdade, realmente seja algo positivo. É aí que tem que mudar. E a última aqui, ó. Tirar as armas da população é fundamental para impedir que o povo se levante em movimentos sectários, como aconteceu na Iugoslávia, onde ortodoxos e islâmicos se armaram para exterminar uns aos outros. O povo armado pode criar instabilidade ao país e abalar o funcionamento democrático de direito. Enfim, a tendência de um homem armado sempre tende a impor pela força aos demais, coibindo o acesso às armas. E o Estado impede que a lei do mais forte impere na sociedade. Esse ponto aqui eu concordo. Um homem armado... Batman. Oi. Mas é, eu queria saber o que o Batman acha. Agora eu tô curioso. O que foi, Cadu, que você falou? Quero saber o que o Vilela acha. O Batman não é a favor de matar, Cadu. Amor de Deus. Quem seria Fala o aí, Robin Batman. dessa situação? Vamos O que eu escutar, acho Batman. Fala aí. mesmo é que se liberar a arma, vai ter terceira guerra mundial no Brasil. É isso. Guerra mundial no país. Boa. Problemático. Guerra mundial no Brasil. Mundial nacional. Bernardo, você tá precisando Terceira voltar pra guerra escola? mundial. Sul contra norte. Nossa, é verdade, não faz o mínimo sentido essa frase. Terceira Guerra Mundial entre o Brasil. Top. No Brasil, Então seria a guerra nacional. Mundial. Não, mas, esse argumento 10 aqui, ele fala de um princípio de guerra civil, onde ele coloca duas turmas rivais, né, que ele fala que os islâmicos e os ortodoxos, onde eles, através das armas, eles acabavam se matando. Isso a gente tem aqui no Brasil de formas diferentes. Quando a gente acha que as pessoas que se consideram desprivilegiadas, elas acham que têm direito de adquirir a força, e aí entra, né, essa ideia de quem tem arma, ela se impõe pela força. Isso não precisa ser arma de fogo. A gente pode ver, por exemplo, um homem que a gente considera que tenha mais força, ele acaba se impondo nas suas vontades quando ele percebe que a mulher é mais submissa. Um adulto, ele se impõe mais forte do que uma criança ou do que um idoso que já não tem mais a mesma condição de defesa, não tem igualdade na sua condição de defesa. Então, o que eu quero que vocês pensem é isso. Aqui a gente apresentou algumas ideias. Vocês vão começar a pensar no assunto, elaborar as suas ideias. Vamos lá. O que vocês precisam fazer? As regras são as mesmas para essa produção do que a da corrupção. Tem que ter, no mínimo, 4 parágrafos, o de introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês têm que apresentar as suas ideias. Então, imagina que quem vai ler o seu texto não sabe do que você vai falar. Você tem que apresentar qual é o assunto no primeiro parágrafo e defender todas as ideias do primeiro parágrafo nos outros parágrafos. E terminar esse texto concluindo. Deixando essa informação com uma sugestão, com uma reflexão, fazendo um comentário onde confirme tudo o que foi dito nos parágrafos anteriores. E, por último, que não é menos importante, vocês têm que deixar clara qual é a sua opinião.
se você é a favor ou contra. Mas não é para usar. Eu começo o texto falando assim: eu sou a favor do uso de armas, por quê? Não faça isso, porque eu não estou perguntando se você é a favor para você responder, eu sou a favor. Sim, por quê? Porque sim. Não, vocês têm que Só argumentar. falando porque eu sou o Batman. É isso. Não coloquem palavras em primeira pessoa para defender a sua opinião. Você pode usar a primeira pessoa de uma maneira geral, mas você não pode usar assim, eu penso, eu acho, na minha opinião, ou alguma coisa que seja exclusiva. E também você não vai colocar eu sou contra ou eu sou a favor. Você vai deixar essa opinião clara nos argumentos. Terceira e última coisa importante, além da estrutura do texto, a formatação vai seguir a mesma regra de estrutura do texto. Então, ó, fonte Arial número 12, espaçamento entre linhas de 1,5, o ajustamento das laterais em justificado, todo o texto bonito, organizado e na folha oficial que eu vou postar para vocês a partir da semana que vem. Então, hoje é o tema apenas para vocês saberem que é esse trabalho. Vocês já podem antecipar. Quando eu liberar a folha oficial, que vai ser na semana, vocês só colocam o texto lá. Esse texto não adianta ficar me enviando, professora, dá uma olhada, vê se está certo. Não, eu já fiz isso no da corrupção. Agora vocês já entenderam o que eu quero que vocês façam. E aí fica a critério de vocês fazer o melhor texto possível. Ficou claro, pessoal? Sim, prof. Alguma dúvida? Não. O que eu quero, então, de vocês é apenas que vocês comecem a pensar nesse assunto para a gente discutir. Vocês vão apresentar essas ideias. Como que a gente pode fazer? Aqui foram algumas sugestões, a gente viu pessoas falando sobre ideias diferentes, e vocês vão colocar isso no papel agora. Eu quero saber a opinião de vocês. Para os perdidos aí, eu vou colocar isso essa videoaula no Google Sala de Aula, e eu vou colocar também no positivo, mas eu vou receber pelo Google, porque no Google eu consigo dar as devolutivas, vocês já sabem. Pelo positivo, não, eu só recebo e eu não tenho como devolver, a não ser por um e-mail comum. Tá bom? Então, eu vou manter como ponto principal ali dos textos o Google, somente. No máximo, o e-mail. Não vou aceitar essa produção pelo WhatsApp, não vou aceitar no meu direct do Instagram e também não vou aceitar no Positivo On, tá bom? O Positivo On vai ficar só para as outras provas. Tudo bem? Uhum. Então, ó, pessoal, nossa aula vai terminar aqui. A gente não tem mais aula essa semana, né? Porque já foram. E na segunda-feira a gente vai fazer uma revisão geral do conteúdo, tanto de gramática quanto de interpretação de texto. E aí eu posto isso daqui também já para vocês colocarem. Agora só vai pensando na ideia que vocês querem defender. Tá bom? Beleza, prof. Oi. Pode falar. Para quando aquelas páginas que você pediu, é para quando que tem que mandar? Quando você terminar, você já vai me mandando. Tá. A gente já fez tudo junto, não tem muito o que fazer. A gente fez junto, é só você tirar cópia e me mandar foto, né? Tchau, professora. Falou, Pro. Até semana que vem. É nóis. Tchau, Tchau. Tchau. E pra mim, eu encerro aqui a semana, né? Com vocês. Boa cantoria, Cadu. Muito bom. Tchau, professora. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Na porta.